discernir os espíritos. Dom de discernimento de espíritos. E o objetivo desse dom é justamente discernirmos ou separarmos a ação do Espírito Santo e a ação do espírito maligno. É uma capacitação que Deus ele dá para que a pessoa ele possa discernir, ele possa perceber, ele possa ter uma percepção se é o Espírito Santo que está agindo ou se é o espírito maligno. Agora, preste atenção, esse dom do Espírito Santo, ele não é um dom para que, em primeiro lugar, você venha discernir na vida do outro. Ele é um dom para que você, em primeiro lugar, venha discernir na sua própria vida. Porque, como eu já disse repetidas vezes aqui nessa igreja, e falo mais uma, o mundo espiritual não tem lugar neutro. Exemplo, daqui para lá é a ação do Espírito Santo, daqui para lá é a ação maligna, e aqui tem um espaço neutro. Não existe isso no mundo espiritual. Ou o Espírito Santo está fluindo nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, na nossa fala, no nosso comportamento, ou é o Espírito do diabo. Ou é um, ou é outro. Inclusive, lá em Tiago, no capítulo 3, quando Tiago ele dá um ensinamento sobre a língua, ele fala que não pode jorrar de uma fonte água salgada e doce. Depois você vê lá, ele fala sobre isso. Ou vai jorrar uma água ou outra água. Depois você, na sua casa, leia. Então isso reforça o que eu estou falando. Nós precisamos discernir nas nossas próprias vidas. O maligno está me influenciando? Ou é o Espírito Santo? Quem está me movendo? É o Espírito Santo ou é o Espírito maligno? Quem está trabalhando na minha mente? É o Espírito Santo ou é o maligno? Quem é? Eu preciso ter esse discernimento. Você precisa ter esse discernimento. Por isso que eu anunciei que a pregação de hoje ia ser um murraço na cara do diabo. Nós vamos dar um murro na cara de Satanás aqui hoje. Agora, nós vamos dar um murro na cara do diabo se ao ouvirmos, colocarmos em prática. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, nós estamos muito acostumados a saber que adultério é pecado, feitiçaria é pecado, mentira é pecado, homossexualidade é pecado, prostituição é pecado, engano é pecado. Nós estamos muito acostumados, né, com esses tipos de pecados. E aí, de repente, a gente faz uma avaliação da nossa vida e a gente observa que certos pecados, que são pecados mais comuns dentro da igreja e até fora da igreja, o pessoal fala: eu não estou praticando isso, eu não estou fazendo isso, então estou legal com Deus. Só que hoje eu vou revelar para vocês aqui, nessa pregação, que existe um pecado que eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Olha, eu estou aqui, eu sou só um mensageiro, eu não sou nada, eu não sou ninguém aqui a não ser um mensageiro. Eu pego a palavra de Deus, eu mostro a palavra de Deus e aí eu explico a palavra de Deus. Só isso, essa é a minha função aqui. Mais nada, é a palavra de Deus é que estará falando conosco. Não é doutrina da Betel, ou doutrina do pastor André, ou coisa da cabeça do pastor André. Você vai pegar o texto, vai ler o texto junto comigo, vai analisar a explicação e vai ver se está certo ou se está errado. E aí, ao analisar a explicação da pregação, aí você vê se é a palavra de Deus falando com você ou não. E o objetivo dessa palavra é capacitar o nosso discernimento espiritual. Por quê, irmão? Olha aqui, a arma forte do diabo é o engano. Repita comigo: a arma forte de Satanás é o engano. Você sabe quantos anjos ele enganou no céu? Está aqui essa parte dos anjos de Deus. São milhões e milhões e milhões e milhões. Então você pega aí um todo, pega até essa parte. Foi muito anjo que ele enganou. Depois ele veio e enganou Adão e Eva, que estavam no seu estado de perfeição. Depois ele veio com a cara de pau e tenta enganar o próprio Jesus Cristo, que é Deus. E você acha que ele não vai tentar enganar a mim, a você? Meu irmão, preste atenção aqui, olha para mim aqui. Um competidor, quando ele tem confiança e ele analisa o outro competidor, se ele analisar que o outro competidor é nível mais baixo do que ele menospreza, ele despreza. Ele está ciente do nível que ele tem. O diabo, ele está ciente que ele é. Ele enganou aquele monte de anjos. Depois ele foi lá e enganou Adão e Eva. Depois ele foi lá, tentou o próprio Jesus. Ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para nós, ele fala: eu vou conseguir enganar ele, eu vou conseguir enganar ela, eu vou conseguir fazer com que ele e ela façam a minha vontade. E hoje aqui essa pregação é para a gente dar um murraço na cara de Satanás em nome de Jesus. Então pode ir. Você vai ter que conectar ali para conectar, apagar a luz e deixar o povo ver.
em voz alta ali: o morno na fé está em pecado. Vou repetir: o morno na fé está em pecado. Agora, com base nesse tema, nós iremos analisar se isso tem fundamento na Bíblia. Nós vamos analisar se tem fundamento ou não. Ou se é uma invencionice minha, né? Ou se é uma invencionice da missão Betel, ou se é Bíblia de fato. Amém, meus irmãos? Quem entendeu até aí? O morno na fé está em pecado. Então vamos lá, vamos trabalhar. Pode passar. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, verso 14 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem és frio, e nem o quê? Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, o que ele vai fazer, meus irmãos? Vomitar-te-ei da minha boca. Lembrando que aqui é Jesus que está falando. Inclusive, se você pegar uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho, aqui vai aparecer em vermelho. Aqui é Jesus que está falando. Ele está escrevendo para o anjo da igreja de Laodiceia, quer dizer, aquele que estava liderando aquela igreja. E ao escrever para aquele que estava liderando aquela igreja, ele estava falando com ele para falar com todos que estavam ali. E aqui ele está dizendo o seguinte: eu sei as tuas obras, você não é nem frio e nem quente. Aí ele diz: quem dera fora frio ou quente. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, então ele repete de novo essa questão de frio e quente: vomitar-te-ei da minha boca. Então só esse texto aqui, vamos voltar lá no começo, missionário, só esse texto aqui já reforça o tema. O morno na fé está o quê? Em pecado. Em pecado. E olha, só para iniciarmos, o morno na fé, ele está fazendo mal a Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não. Volta lá para o versículo, volta lá, olha lá, não, versículo, olha lá: vomitar-te-ei da minha boca. Alguém aqui vomita sem estar passando mal? Não tem como. Só vai vomitar se estiver passando mal. Tem que estar passando mal para vomitar. E aqui Jesus está falando para o morno na fé que ele vai vomitar ele. Ele está falando com uma igreja. Ele não está falando com o ímpio. Ele não está falando com o mundão. Ele está falando para a igreja: eu vou te vomitar. E se vai vomitar é porque está fazendo mal. Nesse caso aqui, meu irmão, minha irmã, com base nesse texto, o Senhor ele quer que a pessoa seja ou quente ou frio. Ele não aceita esse meio termo do morno. Ou quente, ou você vai ser quente, fervoroso, dedicado, entregue, voltado para o Senhor, procurando conhecer, obedecer e praticar e buscar a palavra do Senhor, ou vai ser frio. O frio, por que ele ressalta o frio? Você sabia que tem muita gente que está lá no mundo, está bebendo, está fumando, está drogando, está perdido. Esse é o frio, está lá no mundo. O evangelho chega nele, ele toma consciência do evangelho, acende uma chama no peito dele, irmão, acabou. A pessoa agora quer morar dentro da igreja, a pessoa agora quer devorar a Bíblia, a pessoa agora quer jejumar, quer orar, quer buscar, quer mais, e quer. Por isso que Jesus está falando: quem dera se for frio ou quente. Nesse caso, frio é porque o frio tem possibilidade de esquentar. Mas morno, repita comigo: morno, vomitar-te-ei da minha boca. Fala comigo assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Glorifica ao Senhor aí, meus irmãos. Dá glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode passar. Eu já falei um pouquinho, mas vou falar de novo. O significado de frio, quente e morno. Frio representa alguém distante, mas ainda em posição de ser transformado. Então o frio é aquela pessoa que ele está distante de Deus, mas ele pode ser transformado, como muitos já foram transformados. O quente representa o que, meus irmãos? Fervor espiritual, paixão e compromisso com Deus. O quente representa o quê? Vamos repetir: fervor espiritual, paixão e compromisso com Deus. Todo morno ele está em pecado. O morno representa indiferença, superficialidade e falsa segurança espiritual. Ele acha que ele está bem, mas ele não está bem, ele está mal. Ele acha, só que ele está mal. Por quê? Porque ele é indiferente ao chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo chama ele: vai estudar minha palavra, entra aqui, sai aqui. O Espírito Santo chama ele: vai para a igreja.
entra aqui, sai aqui. O Espírito Santo chama ele, vai para a oração, entra aqui, sai aqui. E aí o diabo chega junto e ajuda, e fala assim: você não está tendo tempo, você está trabalhando demais, você está fazendo isso, você tem aquilo outro, mais aquilo outro. Mas Deus entende. Deus não entende não, e não sou eu que estou falando não, está na palavra. O morno na fé, ele vai fazer o quê? Vomitar. Ele vai vomitar. Quando é que ele vai vomitar o morno na fé, meus irmãos? Você quer saber quando é que ele vai vomitar o morno na fé? Quando Jesus voltar, o morno na fé vai subir. Quando o morno na fé morrer, ele acha que ele está salvo, né? Ele acha que ele está salvo. Mas quando ele morrer, ele abrir os olhos lá no inferno, aí ele fala: nossa, eu não era salvo, eu era perdido. Essa pregação aqui, ela tem uma correlação com aquela outra pregação que eu falei sobre o bom cidadão, o religioso e o nascido de novo. Irmão, por favor, estude a doutrina do novo nascimento lá na sua casa. Você não precisa acreditar em mim. Estude você, veja as características de quem nasceu de novo. Veja as características de uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Está na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, veja as características dos crentes fervorosos na fé, que alcançaram o testemunho de agradar a Deus. Veja o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Jó, de Ló e de tantos outros, tanto o antigo quanto o novo. Veja lá, a Bíblia está cheia de exemplos. Você não precisa se espelhar em mim ou em qualquer outra pessoa que queira dizer. Vai para a Bíblia, baseia lá o nível de vida espiritual daquelas pessoas. Qual é o primeiro mandamento? Fala comigo aí, como ninguém sabe. Qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o que? Teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Quem não está cumprindo esse mandamento está transgredindo. Nós temos que amar a Deus sobre toda a coisa, sobre tudo, sobre tudo. Não é eu que falo, é a palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Pastor, eu arrumei um trabalho que eu vou ganhar muito dinheiro, mas tira você da igreja, você não está amando a Deus. Rouba o seu tempo, não dá tempo para você orar, não dá tempo para você buscar, não dá tempo para você examinar as escrituras, não dá tempo de você estar na casa do Senhor. Pastor, mas como é que ficam as minhas contas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Foi Jesus que falou, não sou eu que estou falando, ele falou. Nós temos que trabalhar e ganhar dinheiro, desde que o dinheiro não nos afaste de Deus. Porque se o dinheiro não afastar de Deus, então você está servindo a Mamon e não está servindo a Deus. E não sei o que eu estou falando, não é Jesus que falou. Porque tem o Mamon, que é o Deus das riquezas, e tem Deus. E Jesus falou: se você se dedicar a um, você despreza o outro. Se dedicar ao outro, despreza o milagre. É assim que funciona. Então eu preciso trazer essa palavra. Olha o que diz: a mornidão espiritual era desprezada por Jesus. Era por causa da igreja. Não é que era, não, continua, viu? Pois simbolizava uma fé o quê? Sem vida. Sem o quê, meus irmãos? Compromisso real. Sem compromisso real. Então, o morno, ele faz o quê? Ele faz mal a Jesus. Fala comigo assim: o morno está fazendo mal a Jesus, está desagradando a Jesus, e está cheio de morno, desagradando a Jesus, e achando que Jesus está feliz com ele, e que a porta do céu está aberta para ele, e o diabo batendo palma e falando: é isso aí mesmo, seu bobo, continua nesse pensamento seu, continua nesse comportamento seu, que eu vou te levar você lá para aquele lugar para onde eu estou indo. Meu irmão e minha irmã, hoje é dia de nós arrebentarmos a cara do diabo e sairmos daqui um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha o que Jesus vai fazer com o morro. Espera aí, missionário, não passa não. Olha, eu tentei suavizar essa imagem aqui, impossível. Foi uma guerra para criar esse desenho de forma suave, tá bom? Mas vamos lá, pode passar. Olha lá. Assim porque és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você sabia, meus irmãos, que o povo está lá frio no mundo tem mais valor que o morno? Jesus não está falando, não, Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: quem dera você fosse frio ou quente. Agora morno, eu não te aceito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que naquela outra pregação que está aqui já na internet, aqui, no Facebook, YouTube e tudo mais, lá fala sobre o religioso. O religioso, só que ele não nasceu de novo. Ele faz práticas, ele tem práticas religiosas. Irmão, vir na igreja
não tem tanto significado como muita gente imagina. Vir na igreja tem significado se eu ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Tem uma imagem que circula na internet aí, que tem um templo, não sei se vocês já viram isso. Tem um templo, aí as pessoas estão entrando para dentro do templo, e parte desse templo, a traseira do templo está no abismo. Aí as pessoas sentam dentro do templo e caem no abismo. Alguém já viu essa imagem aqui? Levanta sua mão, uma, duas, já viram? Então tem um templo. Aí as pessoas estão entrando para dentro do templo, só que ao mesmo tempo estão caindo no abismo. Essa imagem representa justamente o fato de muitas pessoas dentro dos templos acharem que estão salvas e não estão, porque elas não têm características de uma pessoa que é salva. O homem e a mulher que é salvo em Jesus, ele é diferente, meu irmão. Ele tem sede de Deus, ele quer falar de Deus para todo mundo, ele quer pregar, ele quer ganhar, ele quer salvar a humanidade. Ele é uma pessoa dedicada ao Senhor. É diferente. Ele quer compartilhar aquela alegria da salvação que ele recebeu. Oh, glória a Deus. O salvo, ele passa a prova, ele passa a luta, mas o brilho do Espírito Santo não sai da vida dele. Ele continua na presença do Senhor, firme, buscando. Está cheio de gente, meus irmãos, aí sofrendo e fazendo a obra do Senhor sem cessar. Prega aqui, prega ali, vai lá, faz isso, faz aquilo, sofrendo e passando duras provações e ainda servindo ao Senhor com alegria. Você pode glorificar a Deus aí agora? Pode passar, missionário. Portanto, é pecado sem morno na fé. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está nos encurralando e ele está mexendo a nossa carne. Porque a nossa carne, ela é forte para o mundo, mas ela começa a tremer quando é para buscar a Deus. E o Espírito Santo, ele está nos encurralando aqui hoje, colocando uma verdade estampada na nossa cara, de que Deus não aceita o crente morno. Deus não aceita o líder morno. E aqui está dizendo, meus irmãos, aqui está dizendo, lá no versículo, volta lá, missionário, no versículo. Vamos voltar lá no versículo, vai, pode ir, versículo inicial. Aí, ao anjo da igreja, fala comigo, ao anjo da igreja. Até o anjo da igreja ali de Laodiceia era morno também. Não era só a igreja, não. Até o líder da igreja também era morno. Que Jesus está falando, vou vomitar. Só que ele está mandando uma mensagem primeiro. Para que ele está mandando uma mensagem primeiro? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Pode voltar lá depois do... Isso, pode ir, vamos lá. Olha, eu separei aqui características do morno. O morno na fé, número 1. Olha, eu nem coloquei versículo, isso tudo aqui tem versículo na Bíblia, viu? Eu nem coloquei versículo, porque se eu colocasse versículo, ia estender muito. Mas cada um desses itens aqui tem versículos para reforçar o que está escrito. Número 1, não tem sede de estar na casa de Deus, frequentando-a por obrigação ou apenas atrás de bênçãos, sem desejo de adorar e aprender sobre Deus. Qual que é a característica do morno? Não tem sede de estar na casa de Deus. Não tem sede. Ele tem sede de estar em qualquer outro lugar, irmão. Qualquer outro lugar ele tem sede. Agora, na casa de Deus, ele já perdeu a sede. Ele vem para a casa de Deus, falando do morno, tá bom? Ele vem para cá, Deus obrigado, como se estivesse obrigado, fosse forçado, vir na casa do Senhor, ou apenas atrás de bênção. Aí só vem na casa de Deus por causa de bênção. Mas ele não vem na casa do Senhor para adorar, oh glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, eu vim aqui para te agradecer, Senhor, eu vim aqui para te engrandecer, Senhor, eu vim aqui para te glorificar. Senhor, eu quero aprender a tua palavra, Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? Aonde qual área da minha vida que eu preciso mudar? Aonde eu preciso de transformação, Senhor? Senhor, eu quero entender mais, eu quero compreender mais. Número 2, ora apenas em momentos de necessidade, sem um relacionamento contigo com Deus. Então o morno na fé, ele ora apenas por necessidade, sem um relacionamento contigo com Deus. Eu volto para Deus só para fazer isso. Só para fazer isso. É esse relacionamento que eu tenho de tomar lá da cá com Deus? É assim que funciona? É isso que Deus quer? Será que eu não posso separar o tempo só para adorar, só para glorificar, só para agradecer, só para louvar, só para bendizer, só para falar o tanto que Deus é bom? Toda vez, é só esse negócio de pedir. Imagina uma pessoa vindo para você ficando pedindo o tempo todo. É evidente, irmãos, que nós somos seres humanos e isso vai nos incomodar demais. Vai nos incomodar demais. Agora, Deus, ele é um ser infinitamente superior. Porém, eu estou fazendo essa analogia, essa comparação, para você entender que Deus, ele quer algo a mais com você do que simplesmente eu ou você relacionarmos com ele por bênçãos e questões terrenas. É isso. Então, o morno na fé, ele ora apenas em momentos de necessidade, sem um relacionamento contínuo com Deus. 3. Participa de atividades religiosas de forma mecânica, sem prazer ou motivação interna.
Ele não tem prazer. Sabe, ele está obrigado. Está entendendo, meus irmãos? Tem gente, meus irmãos, que ele vai fazer algo para Deus, qualquer coisa na obra de Deus. Seja evangelizar, seja pregar, seja limpar a igreja, seja abrir um culto, louvar, sabe? Ele não está tendo prazer naquilo. Ele não tem uma motivação prazerosa no que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo ali mecanicamente. Quer dizer, ele está fazendo aquilo ali por fazer, sem os motivos corretos que é para fazer. Então nós temos que ter prazer naquilo que nós estamos fazendo. Eu particularmente, eu tenho prazer em pregar a palavra do Senhor. Eu tenho prazer de ficar quebrando a minha cabeça, para ficar buscando inspiração, revelação e textos para oferecer o melhor conteúdo para vocês aqui. Eu não estou fazendo isso aqui mecanicamente, obrigado, empurrado. Eu tenho prazer de aconselhar, eu tenho prazer de sentar com a pessoa, de ouvir a pessoa, de falar com a pessoa. Eu não estou ali obrigado ou empurrado, não. Eu tenho prazer. Às vezes eu não posso fazer muito, porque eu sou físico, né, meus irmãos? Então, às vezes você se cansa. Mas, é isto que está dizendo aqui. O mono, ele não tem que prazer. Há muito tempo atrás, quando ele uma irmã conosco, muito santo, foi lá no início. Ela vai vir à igreja aqui murmurando. Aqui só eu que faço, só eu que limpo, só eu que faço. Não tem mais ninguém. Então ela está fazendo aquilo mecanicamente, ela não está tendo prazer em fazer aquilo ali. Esse é um exemplo clássico do crente morno. O crente morno, vamos voltar na imagem lá, missionário, para o povo ver que a imagem volta mais. O crente morno será o quê? Vomitado. O crente morno, ele está fazendo mal em Jesus, ele está entristecendo o Espírito Santo. Ele está entristecendo. Olha para mim aqui, você sabe o que é que nos motiva a servir a Deus com fervor? Você sabe? Se você não sabe, hoje você vai saber. Hoje você vai saber. Só tem duas coisas que você precisa saber. Que foram essas duas coisas que endoidou minha cabeça. E eu queria falar de Jesus, e eu queria pregar, e eu continuo até hoje. Até hoje. 30 e tantos anos. Duas coisas. Primeiro, quando eu soube que eu estava indo para o inferno. Quando eu descobri que eu estava indo para o inferno, e que o inferno é um lugar escuro, que o inferno é um lugar que a pessoa sofre de forma auditiva, a pessoa sofre de forma olfativa, a pessoa sofre de forma visual, na pele. Quando eu descobri que o inferno, você sofre em todos os seus sentidos, quando eu descobri que eu estava indo para aquele lugar, e que nunca mais eu ia sair daquele lugar, e que eu ia ficar para sempre naquele lugar, e agora Jesus entrou no meu caminho, e não deixou eu ir naquele lugar, e que Jesus morreu na cruz, para pagar pelos meus pecados. Quando eu descobri isso, aí eu entendei. Aí eu vou usar uma palavra aqui, que essa palavra não pode ser usada, eu vou usar ela para você entender. Aí eu apaixonei, que a paixão normalmente está ligada à questão carnal. Eu estou usando só para você entender. Aí eu falei, não, eu quero agradar Jesus, eu quero agradar Jesus, eu quero agradar Jesus, eu quero agradar Jesus. Pergunta minha mãe, o que minha mãe teve que suportar comigo? Pergunta. Eu li na Bíblia, na multidão das palavras não há transgressão. Aí na hora que eu estava lá, eu agradava minha mãe, na hora que eu estava lá almoçando, eu ficava calado. Eu comia calado. A minha mãe falou, André, eu estou notando assim, você está calado, você não conversa mais. Eu já era crente. É porque a Bíblia diz, mãe, que no mundo falar não falta transgressão. Aí eu comia, e de repente eu não conseguia comer tudo, sobrava lá uma comida, uma coisa assim. Aí eu pegava, não sei se ela lembra disso, eu pegava um prato e colocava, lá na minha cama tinha uma gaveta, eu colocava lá um prato lá com o resto da comida. Aí eu falei, mas por que você está fazendo isso, André? É porque a Bíblia diz que vai ter um dia, vai ter escassez de comida na terra. Parece que eu estava meio pilhão, né, meus irmãos? Parece que eu estava meio tentando a cabeça, né? Na verdade eu estava interpretando os textos errados, né? De forma errada. Um dia, e era eu e mais uns outros dois que tinham lá dentro da igreja. Um dia, eu falei, eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou me humilhar diante de Deus. Eu gostava de andar arrumado, eu gostava de andar nos trinques, como se diz, né? Calça de mata, camisa e tênis. Eu falei, não vou tomar banho, vou ficar com a mesma roupa. E vou me humilhar diante de Deus. Eu falei, diante de Deus. Aí um dia eu cheguei perto de um irmão mais experiente e falei, rapaz, tem uns quatro dias, eu não vou com essa mesma roupa aqui. Mas por que você está fazendo isso? Eu estou me humilhando diante de Deus. O outro varão, que nós éramos parceiros, ele rapou a cabeça e ficou careca. Aí ficava lá aquele careca dentro da igreja. E eu, 3, 4 dias sem tomar banho. Me humilhando diante de Deus. Eu quero me humilhar diante de Deus. Ele não falou, não, rapaz, você não precisa fazer isso não. Aí foi lá, abriu a Bíblia, mostrou que meu corpo era o templo do Espírito Santo, que o templo do Espírito Santo e tal. Aí falou, o outro lá, ele rapou a cabeça, eu não tive que olhar para a cabeça, então eu fiz isso. Ele falou, não, mas aquele lá foi um voto que Paulo fez, é um voto pessoal, não tem um mandamento para você fazer isso. Eu estava com tanta sede, meus irmãos, de falar, de obedecer, eu queria agradar ao Senhor. Então eu acabava cometendo esses erros que eu estou falando para vocês aqui.
Então, por que teve essa mudança de chave? Eu descobri que estava indo para o inferno, Jesus me livrou, eu tenho que agradar esse homem. Eu tenho que agradar esse homem. O pastor chegou perto de mim, o André, pega um paletó, uma gravata. Eu peguei, falei, toma aqui a sacola aqui, ó. Vai lá na rua e vai evangelizar. Eu ia. Não tinha discussão, não tinha preparo nenhum. Saía com uma sacola de folhetim e panfletando na rua. Então é isso, vocês entendem isso, meu irmão, minha irmã. Você estava indo para o fogo do inferno. Você estava indo para o fogo do inferno. E o Senhor Jesus entrou no meio do caminho e livrou você de lá. E perdoou os seus pecados. Por que agora você vai ser morto servindo a Ele? Essa indiferença, essa preguiça, esse relaxamento. Por que você vai fazer isso? Você está desagradando ao Senhor. Abre os seus olhos, senão Ele vai vomitar você. Quem pode dar glória a Deus aí e aplaudir ao Senhor? Vai passar. Vai mais. Olha lá. Número 4. Ter uma vida cristã apenas nas palavras, mas sem ações que reflitam os princípios de Jesus. O que é isso? Oh, graças a Deus. Oh, meu Deus. Deus é bom. Mas na hora de agir não age. Então, isso é o que? Característica de mornidão. Número 5. Ser conformado com os padrões e valores do mundo, sem buscar viver de forma o quê? Distinta. O morno na fé, meus irmãos, ele aceita tudo. Todo mundo. Ele concorda com o mundo. Os que você vê hoje aí, igreja fazendo show. Hoje tem igreja aí que na hora do louvor, eles estão cantando até música mundana dentro do louvor. É mornidão. Eles são mornos. Tem igreja aí, meus irmãos, dançando forró. Na hora do culto, colocando os casais para dançar forró. E o povo achando isso normal. É tudo normal. Tudo tranquilo. Dá certo, Deus agrada. Tem igreja aí fazendo casa de show, boate. Coloca jogo de blues, coloca aqueles musicão. Não sei o que, para cair o jogo. Tem igreja aí que faz bloco de carnaval e vai evangelizar. Não, isso aí é para ganhar alma. Um dia, um crente desviado falou comigo, eu fui um maconha com os maconheiros, que eu evangelizo ele. Eu falei para ele, mas Jesus te ensinou isso? Foi Jesus que te ensinou isso? Ele ficou com raiva de mim. Nós fomos fazer uma visita para ele ficou com raiva de mim. Aí ele falou com o irmão que foi comigo, ó, você pode vir, mas ele não vem não. Eu disse, Jesus te ensinou isso? Você tem que fumar maconha com o outro evangelizar. Onde é que está escrito isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele quer que você esteja o quê? Quente. Oh, glória a Deus. Quente. Cadê o povo de Deus que a chama do Espírito Santo está acendendo na sua alma, no seu coração, aqui nessa noite? Dá glória a Deus. Glorifica o Senhor. Amém? Pode passar que nós estamos finalizando. 6. Não busca crescer espiritualmente, negligenciando o estudo da Bíblia ou oração. Não busca crescer espiritualmente. Ele não busca. Está acomodado. Irmão, eu estou falando aqui, diante de Deus, eu estou contando isso aqui só para testemunho. Só para testemunho. Eu devo ter, compro e pago, só em termos de Bíblia, eu devo ter uns 6 cursos, compro e pago. Eu estudo. Eu ainda quero aprender. Eu quero conhecer mais. Eu quero saber mais. Eu estou orando para Deus me dar graça para mim estudar as línguas originais, aprender grego e hebraico. Estou orando, porque você tem que ter uma predisposição mental muito forte para estudar isso. Eu estou pedindo, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Cadê os irmãos aí? Eu quero mais. Fala, eu quero mais, Senhor. Fala, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Fala, meu irmão, eu quero mais de Ti, Senhor. Fala, meu irmão, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais, 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 eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais fogo na minha alma, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero pregar com mais poder, com mais autoridade, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus aí com força, com ânimo. Oh, glória a Deus. Número 7. Agir de forma egoísta, sem se preocupar com as necessidades do outro ou com o serviço de Deus. Então o morno na fé, ele age de forma egoísta, ele só pensa nele. Ele não se preocupa com as necessidades do outro e nem com o serviço de Deus. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com ele. Número 8. Falta de envolvimento na igreja, não participando dos ministérios ou ações que busquem o bem coletivo. Vou repetir, falta de envolvimento na igreja. Ah não, pastor, eu não participo dos grupos da igreja, porque, sabe, da conversa, mas lá no seu trabalho, da conversa, você está lá. Não está? Você não está lá no seu trabalho? Lá na escola onde você estuda, da conversa, você está lá, não está lá? Por quê? Dinheiro, money, você suporta por causa do money. Você sabe o que você vai suportar aqui? Por causa de Jesus, meu irmão. Por causa de Jesus, minha irmã. É por isso que tu vai suportar e vai envolver com a obra, e vai fazer a obra, e vai vir aqui abrir o culto, e vai louvar, e vai pregar, e vai participar dos grupos, e vai se envolver por causa de Jesus. Ah, não vai falar mal de mim, não tem problema. Você segue fazendo a obra do Senhor. Ah, se eu fosse olhar quem fala mal de mim por aí nessa cidade, ou aqui na internet, eu ia fundar para dentro do quarto. Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor?
confortável com uma vida sem transformação, sem desejar mudar para ser mais semelhante a Cristo. Não, tá bom. Eu já vou lá na igreja já. Vou lá naquele dia. Vou lá meu dízimo. Tá bom. Para Jesus não tá bom para você. Para Jesus não dá. Jesus ele quer mais. Porque Jesus ele te deu tudo. Ele deu a vida dentro de você. Pode estar bom para você. Pode estar bom para você. Mas para Jesus, tá bom não. Ele quer mais. Ele quer mais. Sabe por quê? Ele tem o direito de existir. Porque ele te livrou do fogo do inferno. Se não fosse Jesus, meus irmãos, quantas vezes eu na minha adolescência eu quase morri? Quantas vezes? Várias vezes eu passei no Vale do Santa Morte. Se eu tivesse morrido, já teria, minha mãe estaria aí com essa idade, e eu já teria mais de 40 anos no inferno. Mais de 40 anos. Ah, pastor, eu não acredito muito nesse negócio do inferno. Não acredita não? Você não acredita? Você não acredita? Pois é bom você estudar e examinar para você ver a seriedade da salvação. Porque se o inferno não existe, não tem justiça. Se o inferno não existe, os corruptos podem deitar e rolar, porque no fim eles não vão pagar. Os traficantes podem destruir as famílias, porque no fim eles não vão pagar. Os líderes corruptos podem fazer o que quiser, porque no fim eles não vão pagar. Os pedófilos podem fazer o que quiser, porque no fim eles não vão pagar. Pode destruir vários casamentos, aqueles que só gostam de mexer, ou com mulher casada ou com homem casado, e pode destruir, porque no fim não vai pagar. O inferno não existe. Mas eu não creio nisso não. Eu não creio nisso não. E o inferno está lotado. E em nome de Jesus, irmão, olha, o que Deus tem ministrado no meu coração é ser salvo. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E quem andar aqui nessa igreja vai ouvir isso. Vai ouvir isso. Eu não vou distorcer a Bíblia. Eu não vou ficar inventando moda. Eu não vou modificar. Porque eu quero ir para o céu. Porque está cheio de pastor indo para o inferno também, meus irmãos. Está cheio. Por causa de dinheiro, por causa de grana, eles escondendo a verdade do povo, com medo de perder o povo. E o povo na ignorância, no pecado, nas trevas, e eles com medo. Pois se isso aí for melhor para isso aí não vai não. Eu não vou não. Eu não vou. Por negligenciar a pregação da palavra, não vou mesmo. E eu estou lutando, meus irmãos, para que a graça do Senhor me alcance e eu esteja lá com Jesus, e eu quero que você esteja lá também. É por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje. Você pode dar glória a Deus aí e aplaudir ao Senhor. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Número 10. Não busca uma vida de santidade e preparação para a vida de Jesus, vivendo como se ele não estivesse voltando. Não busca uma vida de santidade e preparação para a vida de Jesus. Vive como se ele estivesse voltando. Não, eu estou salvo já. Eu já estou salvo. Será? Olha o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, como que a igreja de Laodiceia resolveu o problema da mornidão? Aí Jesus dá os conselhos. Aí Jesus dá aqui as instruções. Vamos passar, missionário? Passa. Olha o que significa: aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Ouro refinado representa a fé genuína, que é purificada e fortalecida através das dificuldades. A verdadeira riqueza espiritual vem do fortalecimento da fé em Cristo, não das riquezas materiais. Então, o que é comprar ouro refinado no fogo? Comprar ouro refinado no fogo para enriquecer é buscar essa verdadeira fé. Essa fé enfrenta a dificuldade, enfrenta problema, enfrenta a tentação, mas a fé não cai, ela só sobe. A pessoa não esmurece, a pessoa não desanima, a pessoa, ela persevera. Isso que é o ouro refinado no fogo. Pode passar, missionário. E vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas simbolizam a justiça, a pureza, que vem do arrependimento e da transformação. Quer dizer que a igreja de Laodiceia não tinha vestes brancas, eles não eram salvos. Não sou eu que estou falando, está aqui escancarado na nossa cara. Eles não tinham vestes brancas. E Jesus está falando: aconselho que você pegue vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E vestes brancas significa o que na Bíblia? Justiça, pureza, que vem do arrependimento e da transformação. Jesus oferece vestes de santidade, cobrindo a vergonha do pecado, restaurando a dignidade espiritual. Pode passar, missionário. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você que preguei você. Fala comigo: eu repreendo e disciplino. Então vamos lá, são duas coisas distintas. Primeiro, ele faz o quê? Repreende. É o que ele estava fazendo aqui, está arrependendo. Vocês estão mornos na fé. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não estão mais quentes. Vocês não estão mais fervorosos. Estou te corrigindo você. Agora, não deu ouvido, aí vai para a disciplina. Aí vai para a disciplina.
Aí agora ele vai para o castigo. Aí agora ele vai para a correção. Agora ele faz isso com quem ele ama. Ele faz isso com quem ele o quê? Ama. Quando você vê um crente, meus irmãos, que tem 5 anos morro, 10 anos morro, e não acontece nada com ele. Está tudo bem. Está tudo bem. Não acontece nada. Não tem uma doença, não tem uma enfermidade, não tem um problema, não tem nada. Está tudo bem. Ele está levando a vida dele lá de forma relaxada e não acontece nada. Você sabe o que isso significa? Quem quer saber, levanta a sua mão. Jesus falou: siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Agora, quando tem um crente e ele começa a escurecer, e o Senhor vai lá e pá, dá uma repreensão nele, dá uma correção nele, chama a atenção dele, faz uma coisa errada aqui para ele ser desperta, para ele buscar, para ele clamar. Esse aí Jesus está amando ele. Esse aí Jesus não quer perder ele, não. Esse aí Jesus quer salvar ele. Se Jesus está te corrigindo, meu irmão, se Jesus está te corrigindo, minha irmã, aqui, se Jesus está te corrigindo, é porque ele não quer perder você. Você é precioso para ele. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor com todo o fervor da tua alma. Oh, glória a Deus. Aí o que ele fala? Ser, pois, zeloso. O que é uma pessoa zelosa, hein, meus irmãos? Não é aquela pessoa que cuida da roupa, que cuida da casa, não é isso? Que cuida da alimentação, tem zelo. Seja zeloso com a sua vida espiritual. Não saia do fervor para a mornidão. Porque se você sair do fervor para a mornidão, daqui a pouco você está lá no mundão, na frieza. E se você permanecer na mornidão, ele vai te vomitar. Então não tem saída para nós. Ou a gente conserta aqui hoje, nós nos arrependemos aqui hoje e mudamos a nossa vida espiritual, ou simplesmente seremos vomitados. E o Senhor está dizendo que é Jesus. E eu não estou fazendo interpretação tendenciosa. O texto é muito claro. Muito claro. E olha o que ele diz lá: ser, pois, zeloso e arrepende. Arrepende, meu irmão, minha irmã, da sua frieza na oração. Arrepende, meu irmão, minha irmã, de você deixar a Bíblia de lado. Arrepende, meu irmão, minha irmã, de você deixar os cultos de lado. Arrepende, meu irmão, minha irmã, de você não ter um altar de oração lá na sua casa. Arrepende, meu irmão, minha irmã, de você não chegar mais cedo na igreja para você orar. Ah, pastor, na semana eu trabalho, mas tem final de semana do seu trabalho, você pode chegar. Arrepende, meu irmão. Arrepende, minha irmã. Arrepende, porque isso é pecado. E isso aqui não é para a igreja de Betel, não. Isso é para todo o povo de Deus. Essa mensagem aqui, ela não é exclusiva do pastor André, não. É da Bíblia. Jesus está chamando os crentes de Laodiceia. Os crentes de Laodiceia ainda existem hoje ainda. E hoje está pior do que naquela época. Está chamando eles ao arrependimento, ao fervor espiritual, à busca na oração, à busca no jejum, na consagração, à fome pela palavra de Deus. Arrependa, meu irmão. Arrependa, minha irmã, em nome de Jesus. Pai, a palavra que o Senhor me colocou no coração é uma palavra que nos chama ao arrependimento. Nós não queremos, Pai, sermos mornos. Pai, nos livra desse espírito do engano, que fica nos enganando, Pai, que fica criando pretextos na nossa cabeça, desculpas na nossa cabeça, e a gente cai na conversa do diabo, e deixa a oração de lado, deixa o jejum de lado, deixa os cultos de lado, deixa o serviço da obra de lado, deixa as coisas do Senhor de lado. Senhor meu Deus, eu entrego aqui agora nas tuas mãos. Eu particularmente estou arrependido, Pai, de toda a minha negligência, toda a minha frieza, tudo aquilo, Pai, que eu deixei as primeiras obras, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda esse homem, ajuda essa mulher a fazer um concerto sério com o Senhor aqui hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor, meus irmãos.